De manhã eu estava muito triste. Eu estava questionando ao Senhor: Pai, por que temos vivido isso no nosso ministério? Por que temos visto tantos jovens saindo da tua casa? E eu comecei a perguntar ao Senhor: Pai, o erro está em mim? O pecado está em mim? O pecado está no meu esposo? E eu falei: Deus, eu só saio deste quarto com a palavra do Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Da mesma forma como o Senhor já falou várias vezes comigo, eu quero nessa manhã ouvir a tua voz. Pai, se o meu tempo neste ministério chegou, eu quero ter respaldo na palavra para entregar este ministério. Algo que eu sempre faço na minha vida, gente. E eu quero compartilhar com vocês: tudo que vocês forem fazer, tenha respaldo do Senhor. Todas as decisões que vocês forem tomar, não tome por impulso do coração, mas tenha o respaldo do Senhor. E naquela manhã, eu me ajoelhei diante da minha cama e comecei a falar: Pai, fala comigo. Pai, eu não sairei deste quarto enquanto tu não falares comigo, se o meu ministério com os jovens se encerrou. E o Senhor me deu essa palavra em Jeremias. E quando eu comecei a estudar sobre Jeremias, eu me identifiquei muito com Jeremias. Jeremias, ele é conhecido como um profeta chorão, né? E as minhas discípulas sabem como eu sou chorona. Final de célula, sempre estou borrada. Elas olham para mim: Líder, você está toda suja. Eu falei: deixa. E eu sou muito chorona. E eu me identifico muito como Deus, ele dá a palavra certa para nós. E Deus me deu justamente essa palavra deste profeta. E Jeremias, quando a gente vê lá em Jeremias 1, vamos lá rapidinho, Jeremias 1, quando inicia o chamado de Jeremias. Jeremias 1, de 5 a 9. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou o Senhor, eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E no versículo 18 e 19 diz: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Vira para quem está do teu lado e fala: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque o Senhor é contigo. Amém? Amém. Então, em Jeremias 1, nós vemos o início do chamado de Jeremias. Jeremias iniciou seu chamado com 20 anos, jovem, né? Na flor da idade. Então, Jeremias, ele era um profeta tímido, medroso, né? Naquele momento ele fala com o Senhor: Senhor, eu não passo de uma criança. O que é criança? A criança, ela não tem muito discernimento, ela não tem muito confiança. E Jeremias falou com o Senhor: Senhor, eu não passo de uma criança. E naquele momento o Senhor falou: não, eu te tomo, desde do ventre da tua mãe eu te escolhi. Desde o ventre da tua mãe você era eleito. E o Senhor nessa noite fala com cada uma de vocês, com cada um de vocês: você é eleito pelo Senhor. Desde o ventre da tua mãe o Senhor te escolheu. Quando você ainda estava sem forma, em Salmos diz isso: quando você ainda estava sem forma, o Senhor te escolheu. O Senhor te chamou para marcar esta geração. E o Senhor havia chamado Jeremias para marcar aquela geração, para marcar aquela nação. Israel estava totalmente assolada. E Jeremias se levanta como um profeta para fazer diferença naquele lugar. Nós vemos que Jeremias ele foi perseguido pela sua própria família. Jeremias foi perseguido pela sua própria família.
E naquele tempo, muitos profetas se levantaram para distorcer aquilo que Jeremias se levantava para ministrar. O Senhor falava com Jeremias: Jeremias, o povo está corrompido. Jeremias, o povo tem adorado a Baal. E Jeremias se levantou com a autoridade que foi outorgada pelo Senhor para mudar aquela geração, para ser um profeta ousado. E o Senhor, Ele te formou e te outorgou para você marcar esta geração. Amém. Para você marcar a nova unção com os teus frutos. Amém? Amém. Em Jeremias 2,13, vamos lá. Jeremias 12,13 diz: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Jeremias, ele era ousado. E o povo, como a gente vê aqui no versículo 13, o povo estava totalmente corrompido. O povo estava totalmente corrompido. E Jeremias, naquele momento, ele começa a ministrar aquilo que o Senhor falava com ele. Chega o tempo que Jeremias, ele se condoía por ver o povo pecando. Jeremias, ele chegava ao Senhor e falava: Senhor, tenha de misericórdia deste povo. E o Senhor falava, porque Deus é um Deus justo e é um Deus de amor. Mas quando o povo peca, existem frutos daquilo quando nós fazemos. E Jeremias, naquele momento, ele começa a exortar aquele povo com ousadia, com intrepidez. E Deus nessa noite pergunta para cada um de nós: você tem sido ousado? Ou você simplesmente tem passado nessa terra por passar? Deus te pergunta: você tem sido ousado? Havia sobre a vida de Jeremias uma ousadia, uma intrepidez. Ele foi contra todo aquele povo. Naquele momento levantava profetas como Ananias para distorcer aquilo que Jeremias pregava, aquilo que Jeremias tinha como intimidade, aquilo que Deus revelava. E aquele povo não ouvia Jeremias. Aquele povo não ouvia Jeremias. E Deus nessa noite pergunta: você tem feito o que pela minha obra? O que você tem feito? Deus pergunta para mim também: o que você tem feito pela minha obra? Aonde eu tenho te plantado, você tem dado frutos? Aonde eu tenho te plantado, você tem sido referencial do Senhor? Porque Jeremias era. Jeremias, mesmo contra todo aquele povo, mesmo contra a sua família, ele não negou o seu chamado. Ele não negou o seu chamado. E muitos de nós, eu me coloco, temos negado o chamado de Deus. Muitas vezes talvez você se pergunta: mas pastora Carla, eu não sei qual é o meu chamado. O seu chamado é dar frutos. O teu chamado é ser diferença neste mundo. O teu chamado é colocar a mão na obra e fazer algo para o reino de Deus. E Jeremias era este homem ousado. Era um homem que tinha aquela intrepidez de enfrentar toda aquela sociedade, de enfrentar reis. Ele sabia que enfrentando reis havia as consequências, mas lá na frente a gente vai ver. E Jeremias era este homem, era este profeta. Será que lá no seu local de trabalho você tem sido ousado, você tem sido esse profeta com intrepidez? Ontem, quinta-feira, eu sempre trabalhei na área, eu sou formada em relações internacionais, sempre trabalhei na área portuária. E ano passado o Senhor mudou totalmente a minha geografia. O Senhor me tirou da minha área e me levou para a empresa da minha família, onde lá nós mexemos com o forte, a venda de perucas. E lá a gente trata com muito, todos os dias. Chegam pessoas que estão passando por quimioterapia, que estão com câncer, que têm alopécia. E você tem que ter uma estrutura. E quando o Senhor me enviou para aquele lugar, eu sabia que havia um chamado. O Senhor me deu respaldo até em Jonas, na palavra de Jonas. E quando o Senhor me enviou para aquele lugar, eu sabia que eu não estava indo ali
ali simplesmente para ganhar um dinheiro. Eu não estava indo ali simplesmente para cuidar de algo da minha família. Mas eu estava indo ali para ser uma mulher de Deus. E ontem chegou uma jovem lá de 31 anos de idade com câncer. Uma menina linda, linda, linda. E as meninas, quando tem uma negociação mais grande, elas me chamam. E eu cheguei até ali, perto da mãe dela, da prima dela. E olhei nos olhos daquela menina e eu via aquele peso, aquela tristeza, aquela situação que ela estava passando. E conversa vai, conversa vem, ela foi, comprou a peruca. E quando ela saiu para pegar o dinheiro, a mãe dela ficou ali dentro. E a mãe dela começou a virar para mim: dá esse turbante para minha filha. Eu falei: eu não posso. Dá esse turbante para minha filha. Ela falou assim: minha filha já sofreu tanto. Eu falei: é mesmo? Ela falou assim: minha filha teve um câncer no útero. Ela teve que tirar todo o útero. E agora o câncer foi para os seios. Ela já teve que tirar. E agora o câncer está nas axilas. Aquilo me condoeu. E eu olhei para aquela mulher e eu falei: eu vou te dar este turbante. E ela olhou para mim, pegou na minha mão e começou a chorar. Muito obrigada, muito obrigada. E naquele momento eu virei para ela e falei assim: eu posso orar pela sua vida e pela vida da sua filha? Eu sou pastora de jovens. E aquela mulher se levantou e me abraçou e falou: eu quero essa oração. E a menina chegou, ela falou assim: minha filha, ela é pastora de jovens, ela vai orar por você. E ela te deu esse turbante. E aquela menina encheu os olhos de água. E eu falei: vamos subir lá em cima que eu vou orar por você. E naquele momento eu peguei na mão daquela menina. E o Senhor começou a encher a minha vida com uma intrepidez, com uma ousadia. E eu comecei a profetizar a cura sobre a vida da Joyce. E eu comecei a profetizar a cura. Quando eu finalizei, eu olhei para ela e falei assim: Joyce, eu vou te convidar para a minha célula. Aí ela virou para mim e falou assim: eu quero ir na sua célula. O que é célula? Eu falei assim: eu vou te explicar depois, mas eu posso te ligar? Aí ela pegou na minha mão e falou assim: glória a Deus. Ela olhou para mim e falou assim: eu entro aqui para comprar uma peruca. Sou abençoada com uma oração dessa e ainda ganho uma amiga. E naquele momento eu comecei a glorificar o Senhor e a mãe dela começou a chorar. E a mãe dela falou: eu tô tonta. Eu falei: seu Espírito Santo de Deus. O Senhor começou a me tomar. E eu comecei a falar com ela que haveria cura sobre a vida daquela jovem. E eu gostaria de pedir vocês, nas suas orações, orem pela vida da Joyce. A Joyce estará indo na nossa célula, em nome de Jesus. E eu creio na cura daquela jovem. E naquele momento, o Senhor me encheu de ousadia e de intrepidez. E eu pude entender que o meu propósito naquele local de trabalho não é para ganhar simplesmente dinheiro. Não é para ganhar dinheiro. É para fazer o ID do Senhor. Aleluia. E o Senhor te chama assim. O Senhor te chama para ser Jeremias. O Senhor te chama para te encher de unção, de intrepidez, para que no seu local de trabalho, na sua faculdade, você não seja oculto, mas que você abra a tua boca. Eu podia muito bem, não estou aqui me vangloriando, eu podia muito bem ter ficado com a minha boca fechada e falar: quando eu chegar em casa eu oro. Não, mas o Senhor me tomou naquele lugar e eu fui lá em cima e ministrei a cura sobre a vida da gente. E eu creio no poder da oração. Amém? E voltando aqui para a palavra, Jeremias era esse homem que não aceitava a frieza e a forma que aquele povo estava vivendo. Em Jeremias 2:8 diz: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum povo. Aquilo que estava acontecendo naquele lugar, naquela nação, estava muito estrito. Estava desde a liderança. Os profetas estavam adorando a Baal. Baal é o quê? É Deus estranho. O povo se inclinava. O povo sabia de toda a história que os seus pais tinham passado para o Egito.
Mas aquele povo se encurvava novamente para Baal. E podemos ver que como nós vemos aqui, os pastores, os profetas estavam totalmente corrompidos. E quando nós analisamos isso, nós podemos identificar como tem estado o mundo nestes dias. Temos vivido isso aqui que Jeremias passou naquela época. E o Senhor pergunta: onde estão os Jeremias? Aonde estão os profetas? Aonde estão os profetas do Senhor para fazer o ID, para fazer a diferença? No reencontro com Deus, teve um pastor que ministrou algo que me chamou muita atenção. Ele falou que foi para São Paulo. Quando ele chegou em São Paulo, estava ministrando lá, havia um jovem naquele lugar, e aquele jovem sofria de depressão. E no final da ministração dele, aquele jovem correu até ele e falou com ele: aonde vocês estavam? Que até hoje eu não ouvi falar desse Jesus. Aonde você estava? Que eu não tinha ouvido. Onde vocês estavam? Que eu não tinha ouvido falar desse Jesus. E quantas vidas têm perecido neste mundo? Quantas vidas do teu lado, na sua própria casa, na sua família, na sua faculdade, no seu local de trabalho, tem perecido porque você não tem abrido os seus lábios, porque você não tem sido frutífero. A partir do momento que falamos da palavra do Senhor, a partir do momento que ministramos a palavra do Senhor, somos frutíferos. Amém. E quando analisamos o mundo que estamos vivendo hoje, nos identificamos claramente com o que Jeremias estava passando. E voltando lá para o nosso texto padrão, qual o Senhor me deu naquele sábado de manhã, vamos entrar agora nele. Em Jeremias 33, Jeremias, ele estava encarcerado. Por quê? Porque ministrava, porque era ousado, porque não aceitava aquilo que o povo estava vivendo. E o rei Zedequias havia mandado aprisionar Jeremias. Por quê? Jeremias ministrava, profetizava aquilo que Deus falava. E o rei Zedequias não se agradou daquilo. Ele falou: manda prender, manda prender. E Jeremias foi encarcerado. Quando a gente vê textos anteriores, Jeremias foi açoitado. Para analisar agora. Será que a tua vida com Deus, os frutos que você tem dado ao Senhor, tem incomodado este mundo? Porque, amado, se não tem incomodado, é momento de você analisar. Porque os filhos do Senhor, que têm unção do Senhor, eles incomodam este mundo. Eles incomodam este mundo, amém? Amém. Vocês estão ligados? Vocês estão ligados? Amém. E Jeremias, ele era este homem no qual tinha intrepidez, este homem que tinha ousadia. E Jeremias estava aprisionado. Jeremias estava no seu deserto. E Deus ministrou aqui no meu coração a seguinte frase: deserto é lugar de formação de caráter, formação de propósitos e objetivos. Olha para quem está do teu lado e fala: deserto. Deserto. Fala alto. Deserto. É lugar de formação de caráter. É lugar de formação de caráter. Formação de propósitos. Formação de propósito. E objetivos. Objetivo. Jeremias estava naquele lugar porque o Senhor tinha algo a revelar a ele. Porque o Senhor tinha um objetivo, um propósito a ser ministrado. E saiba que todo deserto, talvez muitos que estão aqui tenham passado por deserto. Saiba que deserto é lugar de formação de caráter, formação de propósitos e objetivos. Amém. No início deste ano, muitos de vocês sabem, eu perdi um filho. E hoje eu choro de alegria. Aquele filho foi muito sonhado, foi muito planejado. E naquele momento,
Eu lembro que na terça-feira de manhã, quando a gente ia para o hospital para fazer ultrassonografia, para saber como estava, se eu tinha perdido ou não, porque dentro do meu coração eu falava, não, eu não perdi meu filho. Eu não perdi o meu filho. Deus me deu aquela palavra ali em 2 Reis, né, meninas? Deus me deu aquela palavra ali em 2 Reis. Não, meu filho não. E eu estava no corredor da minha casa. E eu falei, e Deus ministrou aquele louvor no meu coração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Então louve. E ali eu comecei a louvar ao Senhor e eu fui pro Google, pro YouTube para pegar aquela música. E o Alexandre saiu do banheiro e falou, o meu roxinalzinho está cantando. Então se está tudo bem. Eu falei, glória a Deus. E quando eu entrei dentro do banheiro, o Senhor falou, e se você tiver perdido seu filho, você vai continuar louvando? E eu falei, eu vou, Senhor. E ali parecia que Deus estava já me preparando para ir para aquele lugar. E quando chegamos ali, constatamos que nós tínhamos perdido nosso filho. E quando eu saí daquele lugar, o Alexandre me olhou e falei, nós não vamos murmurar, nós vamos glorificar ao Senhor. Mas eu chorei muito e naquele momento eu entrei no deserto. Mas o deserto, como Deus ministrou, é lugar que forma caráter, propósitos e objetivos. E a partir daquele momento, o Senhor começou a forjar ainda mais o meu caráter. O Senhor começou a cada dia mais a ministrar qual era o objetivo dele. E naquele reencontro com Deus, obrigada, pastor, por ter me levado naquele reencontro. Olha aí. Naquele reencontro com Deus, no sábado de manhã, o Senhor falou comigo, filha, sabe por que eu tirei teu filho? Porque naquela semana que eu estava no reencontro, eu estaria ganhando meu filho. Né, Dani? Falei com a Dani. Eu estaria ganhando meu filho. Deus falou, sabe por que eu tirei teu filho? Porque se você estivesse com o filho hoje, você estaria em resguardo. Você não estaria aqui para receber essa unção de ousadia e de intrepidez que eu vou derramar sobre a sua vida. Aleluia. E eu comecei a glorificar, Senhor, obrigada porque eu perdi o meu filho. Senhor, obrigada porque eu perdi o meu filho. Porque uma unção de intrepidez e de ousadia está sendo derramada sobre a minha vida. E esta unção que me trouxe aqui nesta noite, esta unção que me trouxe aqui para falar, para ministrar sobre a sua vida, que é tempo de despertamento, é tempo do jovem, da mulher, do homem, da Igreja Batista Nova Unção se levantar. É tempo da Igreja Batista Nova Unção se levantar. E eu comecei a glorificar ao Senhor, porque o Senhor tem um propósito e hoje eu entendo. Esse propósito está aqui. Amém. E eu louvo ao Senhor mais uma vez perante a vocês. Obrigada, chamar Jeremias. Mas o Senhor só chama, só fala com aqueles que estão sensíveis à voz de Deus. Amém? O Senhor só fala, o Senhor só ministra para com aqueles que estão sensíveis à voz de Deus. Jeremias estava no deserto, Jeremias estava aprisionado, mas Jeremias estava ligadinho com Deus. Aleluia. Jeremias estava ali, sensível para com o que Deus ia falar com ele. E Deus falou, invoca-me, porque eu irei te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. E o Senhor nessa noite fala contigo. O Senhor fala, invoca-me, jovens Nova Unção, porque eu irei anunciar coisas grandes. Amém? E Jeremias começou a invocar, Jeremias começou a clamar. Eu tenho certeza que Jeremias deve ter se ajoelhado e começado a clamar ao Senhor e ouvido da mesma forma naquele sábado de manhã quando eu falei, Deus, eu quero ouvir a tua voz.